Muito bem, então vamos para a nossa aula número 16 e nessa aula nós vamos tratar de módulos, né? Nós vamos utilizar como referência o capítulo 17 das notas. A aula vai ser dividida em duas partes. Nós vamos ter nessa parte os conceitos e na segunda parte nós vamos ver uma aplicação. Então, assim, nós vimos que é boa prática quando a gente vai trabalhar com programação, que a gente pegue o nosso problema e faça aquela análise e abordagem do ponto de vista da abordagem top-down. Então, qual é a essência da abordagem top-down? É nós pegarmos um problema grande, um problema complexo, e dividi-lo em várias partes menores, né? E cada parte vai ser, vamos dizer assim, vai ser especializada para resolver uma parte do problema complexo e depois nós juntamos todos. Vimos que a abordagem top-down vai além disso, em que cada uma dessas partes é dividida em subpartes até que a gente consiga chegar à identificação de cada tarefa na forma da execução de um comando no Fortran. A gente vai ficar agora nessa parte em que a gente pega o problema e divide em subproblemas, né, de partes especializadas, né? Então, assim, nós vimos, num programa simples como a gente tem feito, a gente faz um código só com tudo. Eu tenho aqui algumas partes especializadas que eu divido em subprogramas que vão realizar essas tarefas mais especializadas, né? Então, nós vimos a vantagem de fazer isso. Então, o que acontece? Eventualmente, uma dessas partes, você poderá reutilizar o programa, etc., como nós vimos, né? Nós estamos, no momento, utilizando subprogramas externos, né? Mas eles estão todos em um arquivo só, um arquivo fonte. Tem o programa principal e depois vem os subprogramas, né? Com o uso de módulos, o que a gente pode fazer é esses subprogramas, nós podemos colocá-los em arquivos que serão fontes separados do arquivo fonte principal. Isso facilita a reutilização de programas, porque você não precisa nem ir mexer num código-fonte, retirar um pedaço, copiar e para utilizar em outro. O que você pode fazer é simplesmente pegar um desses módulos que contém uma série de rotinas, né, ou de subprogramas, vamos chamar assim, e aí você simplesmente vai plugar esse módulo num novo programa que você está utilizando, e lá você vai pegar a parte que te interessa, você vai utilizar. Você pode ter, sei lá, no seu módulo 10 subprogramas lá, funções e subrotinas, mas você vai precisar só de uma ou duas. Não importa, você pode ir lá, plugar esse teu módulo no teu programa e ele vai utilizar apenas a parte que te interessa, tá? Então o módulo ele serve para isso, para a gente colocar ou agrupar subprogramas, tá? Que fazem tarefas específicas, né? Não necessariamente quando você estiver usando um módulo é para essa finalidade, mas para organizar o seu código, para você ter códigos fontes menores, que isso facilita na hora de você gerenciar e fazer a manutenção dos seus códigos. Ao invés de você ter um código fonte enorme com várias partes de subprogramas, etc., você tem em códigos separados e você vai agrupando. Você pode ter módulos especializados com programas para fazerem tarefas específicas, tá? Além disso, os módulos eles têm uma vantagem que eles servem também para nós concentrarmos, agruparmos e declararmos variáveis globais.
Então, nós vimos o problema do escopo, que uma variável em um subprograma, num subprograma externo, se ela não fizer parte dos argumentos, ela só é vista dentro daquela rotina, daquele subprograma. A mesma coisa, uma variável no programa principal, se ela não faz parte dos argumentos, ela é vista só no próprio programa principal. Mas, eventualmente, vamos supor que tem a variável π, que você quer utilizar, com o valor de π lá. E tem várias partes do programa que você vai utilizar, inclusive alguns subprogramas. Então, assim, então vamos supor, em um programa eu defino a variável π, e aí eu tenho que ficar passando essa variável como se fosse um argumento toda vez que eu for utilizar, ou eu vou ter que redeclarar ela dentro de cada subprograma, se ela estiver sendo utilizada mais aí como localmente, sem usar parâmetro. Então, uma forma de você evitar isso é você pode, por exemplo, declarar uma variável π e chamar essa variável de variável, considerar que é uma variável global, ou seja, ela vai ser vista por qualquer unidade que tenha acesso àquele módulo. E aí o que acontece? Você não precisa ficar nem redeclarando a variável π nos outros subprogramas, nem vai precisar ficar passando ele como argumento. Porque na hora que você pluga o teu módulo no programa, automaticamente ele tem acesso a essa variável. E isso você pode, por exemplo, você tem um código no programa principal em que você gera, por exemplo, um vetor, tá? Carregado de valores lá. E esse vetor tem várias, ou uma matriz, ou seja lá o que for, um array com valores que vão ter que ser utilizados por diversas partes do programa. Você poderia ficar passando para cada subprograma como argumento. Agora, eventualmente, o que interessa? Você pode pegar e definir um módulo onde tem uma rotina que gera esse array, por exemplo, e esse array você vai declará-lo como uma variável global dentro desse módulo, e aí qualquer outra unidade de um subprograma ou programa principal que esteja plugado para utilizar esse módulo vai ter acesso a esses dados. Então você não precisa ficar nem redefinindo esse conjunto de dados na forma de um array, por exemplo, nem passando como argumento. Você, ao declarar ele no módulo como uma variável global, então qualquer unidade que tenha acesso ao módulo automaticamente vai ter acesso àquelas variáveis. Então, essa é uma das vantagens também da gente utilizar módulo. Então, nós vamos aqui seguir a nota, né? Então, para programas maiores, utilizar um único arquivo-fonte para o programa todo pode ser difícil, né? Então, programas grandes, nós podemos dividi-lo em vários arquivos-fontes diferentes, e cada arquivo desses conter um subconjunto de subprogramas, subrotinas ou funções, né? Então, sempre vai ter que ter um programa principal, ou um arquivo-fonte primário, né, que vai incluir o programa principal. Então, sempre eu vou ter um programa principal ou primário, né, que é o que a gente chama de main, que é o programa que ele é o núcleo, por exemplo, da execução que eu vou ter depois. Então, eu posso ter um ou mais arquivos secundários que estarão carregados em um ou mais módulos, tá? Adicional. Então é assim, o que eu tenho? Eu tenho um programa principal e esse programa principal, ele tem um ou mais módulos que são ligados a ele e tem várias rotinas ou subrotinas. Então, dentro do programa principal, o que eu faço à medida que eu precisar, eu vou lá, chamo o subprograma,
executo, retorno ao programa principal, vou ao subprograma, executo, volto, ou eu vou a um subprograma, esse subprograma chama um outro subprograma, retorna ao programa principal. Essa é a melhor forma de você fazer uma programação estruturada, tá? Então, eu já tive um professor que e ele falava isso, ele recomendava que nós fizéssemos sempre que possível. O programa principal seria um programa muito curto, né? E na realidade ele fica como um centro de controle que fica chamando vários módulos e subprogramas que executam tarefas e voltam para ele. Então, ele é a melhor maneira de você estruturar um programa é assim, em que você tem um programa principal que é relativamente curto e esse programa principal vai chamando diversos módulos, subprogramas que estão em módulos, e cada um desses módulos ele está em um arquivo-fonte separado. Então, eventualmente, vamos supor aqui, você tem lá um certo método que você utiliza para resolver um sistema de equações. Tá? Então, ele tem lá uma interface que você pega os dados, aí você chama uma subrotina, passa os dados, resolve o problema e retorna. Aí, após algum tempo, você está fazendo lá a sua revisão bibliográfica, seus estudos, e descobre que tem um método melhor para resolver aquele tipo de problema, né? Então, o que você pode fazer? Lá no seu módulo, você pode criar um outro programa, incluí-lo nele, em que você tem, vamos supor, para um determinado tipo de problema, é mais recomendável usar outra técnica. Você vai lá e anexa a esse módulo a nova metodologia na forma de uma subrotina, por exemplo, ou você cria um outro módulo com essa nova subrotina. E aí o que você faz? Simplesmente você vai lá, desliga um módulo e liga o outro. E aí você continua chamando e você não precisa nem mexer muito no seu programa principal. Tudo que você vai fazer é incluir a chamada de um módulo e mudar o nome, por exemplo, da subrotina. Ou se você fizer eu quero jogar esse módulo fora que ele está obsoleto, eu quero modificar. Você cria um novo módulo com uma rotina com o mesmo nome, mas um funcionamento completamente diferente, e simplesmente substitui aquele módulo por outro, nem precisa mexer no programa principal. Então, essa é uma forma de trabalhar. Eu dou como exemplo, eu trabalho aí com redes neurais, então tem várias, cada rede tem lá a sua forma diferente de trabalhar, mas tem uma fase de pré-processamento de dados que é mais ou menos comum a gente fazer em rede neural, que a gente pega os dados de entrada e tem que fazer um embaralhamento dos dados, separar em conjuntos de dados que são para treinamento, teste e validação, né? Então, essas tarefas elas são comuns a todos os programas de rede neural. Então, depois de algum tempo que eu comecei a me dedicar mais a isso, eu vi que seria interessante se eu pudesse fazer uma estrutura que, quando eu fosse trabalhar com outro tipo de rede neural, eu pudesse aproveitar essas partes em que faz organização de dados, pré-processamento de dados. E eu fiz assim, isso me ajudou muito, porque eu comecei a trabalhar com um tipo de rede, depois mudei, quis criar um código para um novo tipo de rede, e eu aproveitei praticamente tudo que eu tinha feito anteriormente no pré-processamento no código novo. Então eu economizei bastante trabalho nisso aí. Então essa é uma das vantagens da gente utilizar módulo. Tá? Então, ele cita aqui, adicionalmente, os módulos podem ser utilizados em outros programas diferentes, permitindo então o reuso do código, e aí você vai economizar trabalho, né? Então, ele não cita aqui, mas é algo extremamente importante. Os módulos são usados também para declarar variáveis globais, né? Como eu já citei para vocês. Tá? Então, vamos seguindo aqui. Ele vai começar. Como é que a gente declara um módulo? Então, o módulo ele é escrito, o código, em um outro fonte.
Então você tem o teu fonte, que é o principal, tá? Que é o código fonte principal, que é o main, e aí você vai abrir um outro arquivo com extensão F95, que vai ter, no caso, o seu módulo, tá? Quer dizer, o F95 é para facilitar a identificação, o compilador já sabe que é um arquivo Fortran, né? Dentro do que a gente já viu. O arquivo pode ter qualquer nome, mas é recomendado que você ponha a extensão F95, que os editores, etc., eles já identificam o tipo de arquivo que você está utilizando. Tá? Então, isso aqui vai ser escrito em um outro arquivo fonte. Tá? Então, esse arquivo fonte secundário, então você está lá com o teu código fonte principal. Esse aqui é o secundário, né? Que vai conter o módulo, né? Deve ser formatado em uma maneira específica, como está seguindo aqui. Então ele começa assim, ó, módulo e o nome do módulo, tá? Aqui vem declarações de variáveis, com implicit none, tudo direitinho. Vem aqui implicit none e declara variáveis aqui, tá? Aí, duas observações. Variáveis declaradas aqui vão ser variáveis globais. Qualquer variável que você declare aqui e uma outra unidade de programa, o programa principal, no caso que a gente está vendo, que acessar o módulo, ele vai enxergar essas variáveis aqui. Como vai ser dito, você não vai precisar, por exemplo, se você declarar uma variável aqui e, por exemplo, inicializá-la, você não precisa fazer isso em outra unidade, porque já está feito aqui. Automaticamente você ligou o módulo ao outro código, ele já resolve, ele já enxerga essa variável. Tá? Então as variáveis declaradas aqui são globais. E se você só declarar a variável, mas não inicializar, o que acontecer? Em qualquer posição do código, seja no módulo, seja no programa que está chamando o módulo, toda vez que ela é modificada, qualquer outra unidade que acessar a variável já vai acessar a modificação, o valor modificado. Tá? Então essa é a vantagem da gente ter variáveis globais. Tá? Uma observação. Aqui eu declaro variáveis e arrays, etc. Não se pode declarar array alocável aqui, porque o array alocável ele tem uma característica de armazenamento da memória que é incompatível com o uso como variável global, porque cada unidade, né, tem que ter acesso. Para eu poder alocar, eu tenho que fazê-lo no programa principal ou dentro de uma determinada rotina, mas ele tem que estar encapsulado dentro do subprograma ou do programa principal. Mas ele não pode estar separado da rotina do programa principal, considerado alocável. Eu tenho que estar dentro da própria unidade que vai alocá-lo. Então aqui eu não posso utilizar array alocável. Então eu estou falando, mas está fora do programa. Mas onde estão os subprogramas? Aí eles virão aqui, ó. Então, logo depois das declarações de variáveis, e aí eu vou enfatizar, eventualmente, você não é obrigado a declarar nenhuma variável aqui. Aqui você declara apenas aquelas que você deseja que sejam globais. Mas eu não tenho nenhuma variável que eu considero importante que ela seja global. Eu vou ter várias variáveis que são utilizadas lá ou como argumento de passagem ou que vão ser locais. É igualzinho ao que a gente já viu em subprogramas anteriormente. Elas vão ser declaradas dentro de cada subprograma. Então aqui a gente vai colocar contains e logo depois virão as subrotinas e ou funções. Aí eu vou escrever aqui. Então a diferença lá quando a gente viu anteriormente com o subprograma externo, ela terminava o programa principal, o end program, e depois vinham os subprogramas. Aqui não. Você vai ter um módulo, aí vem
o nome do módulo, depois vem contains, aí você vai colocar aqui todos os seus subprogramas, tá? Então eles vão estar colocados ali, tantos quantos você necessite. Ou seja, ao invés de estarem lá no código-fonte principal, logo após o programa principal, eles vão estar todos aqui, tá? E aí, end module e o nome do módulo. Então, você encerra aqui, isso é para o compilador saber que aqui está, terminou. Então, cada uma dessas rotinas, subrrotinas ou funções vai ter lá a sua definição, por exemplo, de subrrotina, end subroutine, function, end function, vão estar todas aqui. E isso daqui é para o compilador poder saber que encerra o módulo, tá? Então, como exemplo, vamos ver aqui a declaração de um módulo com o nome stats, tá? Nesse módulo stats, então, ele vai ter uma função que é utilizada para calcular a média de valores que estejam em um array, tá? Então, eu poderia declarar esse módulo da seguinte forma: module stats, então é o nome dele. Aí ele põe a observação aqui, como um comentário. Nota: não há variáveis globais utilizadas neste módulo. Então, essa é uma observação importante. Não é obrigado a ter nenhuma variável aqui, caso você não queira que seja uma variável global, tá? E a essa observação, esse módulo vai ser escrito em um arquivo-fonte diferente dos que contém o programa principal ou outros módulos. Eu posso ter mais de um módulo em um programa, pode utilizar mais de um módulo, tá? Então, cada um vai ter o seu arquivo-fonte. Aí, logo depois vem contains, isso é obrigatório. Aí vem um comentário e vem aqui. Então, vamos ver aqui essa função, né? Então, função simples para encontrar a média de valor de um array. Então, real function, average e os argumentos para essa função é array, que é o array que está sendo passado, e len. Então, a palavra que é o nome da variável average que vai carregar o tamanho do vai carregar a média dos valores do array. Aí vem real intent in dimension. Por favor, corrijam na nota de vocês. Aqui é len. Porque eu estou passando aqui, o array de tamanho vai ser um tamanho assumido. Ou seja, em alguma parte lá do programa principal é definido len, na chamada da função vem o tamanho aqui, né? Então não é 1000, ali está errado, é para colocar len e array, tá? Aí integer intent in é len, na realidade esse integer ele tem que vir antes, tá? Então tem esse erro aqui também no programa, por favor corrijam. O integer tem que vir antes para que eu possa utilizá-lo aqui para dimensionar o array como len, tá? Então, por favor, corrijam isso que está errado, tá? Primeiro vem isso aqui, integer intent in len, e depois vem real intent in dimension len array, como a gente viu anteriormente. Aí integer i, que é um contador, e real sum é igual a 0.0, aí faz do i igual a 1 até len, seja qual for o tamanho do array, sum igual a sum mais array i, então ele está fazendo, ele passa para cada elemento do array e vai somando a esse somador aqui, tá? End do, e depois ele calcula a média, que é a soma que ele fez cumulativa dividido pelo tamanho do array, que é inteiro transformado em real. End function average. Lógico que a gente não precisava fazer isso, né? Vocês sabem que a gente tem a função sum, que usa em array, então a gente podia botar sum array, aí ele já ia pegar, já ia somar todos os elementos do array e dividir direto por real len. Mas isso aqui é só um exemplo, né? Então seria assim que a gente faria, tá? E aí, ó, terminou end function, tá aqui, e depois aqui, ó, end module stats. Então acabou o módulo aqui, tá? Então, observação. As variáveis que sejam declaradas como globais nos módulos
não precisam ser declaradas no programa principal ou outros programas que você utiliza. Então, se é uma variável aqui, eu declaro ela aqui, por exemplo, como global, então ela não precisa ser declarada em outro, nas outras partes do programa que utilizem ela. Eu não preciso redeclarar, eu declaro só uma vez no módulo. E qualquer outra que utilize, eu não preciso declarar. Mas é interessante que eu mencione lá nas outras unidades, só no preâmbulo eu digo, ó, tem a variável tal, você pode colocar lá, definida no módulo tal. E aí você já sabe que se for utilizar aquela variável, onde você encontra a definição dela, tudo direitinho. Tem que estar em algum lugar. Para não ter que copiar tudo, você pode fazer isso. Só faz menção. Variáveis do módulo tal que são utilizadas aqui. Aí põe lá, variável tal, está no módulo tal. Aí você vai no módulo e tem lá a descrição da variável. Ok? Então, aqui isso aqui está errado, né? Esse exemplo assume que o array contém um número len de elementos, aí o valor seria até 1000, mas a gente sabe, não precisa fazer isso aqui. Então, isso aqui vocês podem ignorar essa parte aqui. Tá? Bom, então tudo bem. Aí vamos lá continuar. A declaração use. Então, eu tenho o meu módulo, tenho lá, eu acabei de definir uma função que vai pegar, carrega um array nela, ela calcula uma média e devolve. Como eu vou fazer para ligar o que eu estou falando, plugar, né? Como é que eu ligo o meu módulo ao programa que deseja utilizar essa função? É com essa declaração use. Tá? Então vamos lá. Uma vez que o módulo esteja definido, as rotinas desse módulo podem ser incluídas em qualquer outro código, seja um outro módulo ou seja o programa principal, com a declaração use. Tá? A declaração ou declarações de use, elas devem vir no início do programa fonte aplicável, ou seja, onde eu quero que aquele módulo seja utilizado, eu vou colocar use. Se tem algum outro módulo que eu não preciso dele, eu não sou obrigado a lançar a declaração use com o nome daquele módulo. É só onde ele for utilizado. Tá? Por exemplo, esse arquivo que é um programa principal simples, que está citando aqui, utiliza essa função. Tá? Então vamos lá. Program average, aí ó, use stats. Então isso tem que vir imediatamente após o program. Só que a nossa prática depois do program vem sempre o preâmbulo. Aí, se for utilizar algum módulo, você inclui lá no preâmbulo. Módulos utilizados, módulo tal, vai para fazer tal coisa. Aí coloca lá o nome do módulo. Tá? Para você saber tudo que está sendo utilizado no programa tem que vir documentado no preâmbulo. Então vocês estão vendo que o preâmbulo, que era uma coisa muito simples, era só o nome, data, não sei o quê, ele é uma documentação extremamente importante e ele vai sintetizar tudo que tem no teu programa. Aí, 2 anos depois, quando você quiser utilizar ele de novo, você vai lá e está tudo descrito certinho. Tá? Eventualmente, esse programa está separado de outras. Né? Então, se você está trabalhando lá e se você esquecer de que a gente vai ver aqui, você tem que colocar todo mundo junto e aí você vai compilar esse programa, depois vai link editar, vai fazer um executável só, mesmo sendo vários códigos fontes, vai ser um executável só. Então você tem que alcançá-lo. Se você não tiver como acessar, não souber onde está o módulo, você não vai conseguir compilar. Tá? Então vamos lá. Implicit none, real dimension 1000. Então ele quis aqui, arbitrou que é 1000, o tamanho do array, ARR. Aí integer e até count, real, average, que é a variável que vai carregar a média, né? E aí
ele vem, inicializa o array com alguns valores, então bota count igual a 0, do i igual a 1 até 20, arri, real i mais 10, count igual a count mais 1, end do. Tá? Então ele vai pegar, no caso ele dimensionou o array, tamanho 1000, mas ele vai usar só 20 posições desse array. Aí ele diz aqui, chama uma função para calcular a média e apresentar o resultado. Aí ele bota AVE, que é essa variável aqui, igual, por favor, corrijam na nota aí, aqui é average, que é o nome dessa função aqui. Então, o nome da função eu tenho que respeitar, não posso colocar outro nome de função. Ele botou ARRF, deve ter sido uma revisão que ele fez e não corrigiu, mas tem que ser o nome da função, que é average. Tá? Então ele chama average com esses argumentos aqui, ARR e count. Né? Então aqui o que ele vai fazer? Eu poderia passar, mas aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar só os primeiros 20 elementos quando eu tiver lá na minha função. Eu posso carregar o ARR e o count. Quando ele for para lá, eu vou pegar só os primeiros 20 elementos e vão ser carregados lá. Na realidade, esse programa aqui, o exemplo está bem mal feito. Vocês já viram que isso pode ser feito de uma forma muito mais correta. O certo seria, né? Na realidade, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse array, estou pegando 20, aí eu vou pegar lá na função, ele vai ter, né? O tamanho vai ser 20 aqui, e eu passei o array e passei esse 20 aqui. Então, o que ele vai fazer vai ser carregar, né? Nessas posições aqui, ele vai pegar. As outras posições do array estão todas vazias lá. Só que eu dimensionei ele só com 20. Daí ele vai pegar só os primeiros 20 elementos. Mas não deveria fazer isso. O certo para ele fazer aqui seria não utilizar esse 1000 aqui, tá? Fazer um array alocável, alocar o array com tamanho 20 aqui e passar esse tamanho em count. Deveria ser assim feito, né? Então o exemplo está mal feito. Você não deve pegar o array e passar dessa forma. Isso aí fica muito mal feito. Vai funcionar, mas é muito mal feito. Agora, possivelmente, a gente já vai ver da interface. O que vai acontecer é o seguinte: uma interface, o que ela faz, ela verifica a passagem de dados. Então é possível que na hora de você passar isso aqui para o módulo, a interface vai dizer que tem um erro. Por quê? Porque o array que você está passando é de um tamanho, ele está sendo utilizado de outro tamanho. Né? Então ele tentou fazer um negócio aqui, mas ficou muito mal feito. Né? A forma correta de vocês fazerem isso seria, como vocês já sabem, declarar esse array average como alocável. Aí você definir o número que você quer, alocar o array do tamanho exato que você quer e passar esse tamanho aqui. Então está muito mal feito esse exemplo, mas a ideia é mais para pegar a ideia de como passa a informação de um para outro. Então a gente vai ver no exemplo, não vai ser feito com array, mas vocês vão ver que a metodologia é essa: você define um módulo, define um programa de chamada, coloca o use, e aí você faz acesso direto àquela função que está lá no módulo. Tem um subprograma que você quer acessar, exatamente como você faria se tivesse no próprio código. Tá? Então vocês relevando aqui esse problema dele aqui, é mal feito o programa dele, né? É uma pena, mas a ideia é essa, é que você passa aqui como se você estivesse passando caso essa função estivesse no próprio código-fonte. Aí depois ele vai retornar com esse valor da média, né? Que vai ser carregado aqui, e ele vai imprimir o resultado. Tá? Então, a declaração use é incluída antes das declarações de variável. Então, é isso. Tem que ser antes da declaração de variável. Tá? Então, aqui no nosso caso, vai ter sempre um
preâmbulo e logo depois vem use. E no preâmbulo a gente menciona módulos que estejam sendo utilizados. Então, eu posso utilizar um número que for necessário de declarações use para definir os módulos que eu vou utilizar. Vamos supor que eu tivesse, aqui no programa principal, eu tivesse 10 funções que eu quero utilizar, sendo que 5 estão em um módulo, 5 estão em outro. Então, eu ia ter use em um módulo e use em outro módulo. Tantos use quantos forem necessários. Tá? E aí eu falei da interface, né, que é a interface. Então, os módulos criam essas chamadas interfaces, que automaticamente que verificam argumentos na passagem de dados de ou para subprogramas. Então, não vamos entrar em detalhes aqui, né, mas a interface, o que ela faz é, ela verifica quando você está passando. Ela não faz só isso, tá? Mas uma coisa importante que ela faz é quando os argumentos de chamada, os argumentos da lista de argumentos reais e a lista de argumentos formais, ela verifica a compatibilidade, tamanho de array, tipo, etc., né, com muito mais rigor do que se eu utilizar, por exemplo, um subprograma externo dentro do próprio código-fonte do programa principal. Aqui ela faz uma verificação muito mais rigorosa. Então, lembra que eu falei lá? Eventualmente você chama uma função, coloca um argumento como inteiro, e lá na função ele está definido como real, aí o compilador ele automaticamente transforma de inteiro para real. Com a interface ele não deixa fazer isso. Se tiver incompatibilidade de tipo, né, ele automaticamente ele vai indicar um erro, para garantir que você vai fazer da forma correta. Então, isso é transparente, a gente não precisa fazer nada, é porque, lembra que quando a gente falou de arrays, lá ele falava assim, não, de subprograma externo, melhor dizendo, que tinha que usar declaração externa, tinha que usar declaração de interface, não precisa fazer isso. Quando você usa módulos, isso é tudo feito automaticamente. Então, essa é uma vantagem também de usar módulos para subprogramas externos. Tá? Ok, e agora a gente vai falar comandos de atualização da compilação. Tá? Então, olha lá. Para um programa grande, que é dividido em vários arquivos fontes, então, no caso, são módulos. Tá? O processo de compilação tem que ser atualizada. A ideia aqui é o seguinte: eu estou trabalhando aqui no programa principal em um módulo e alguém está trabalhando lá em um outro módulo com algumas funcionalidades lá. Então, toda vez que houver uma modificação nesse módulo aqui, eu tenho que juntar ele e recompilar e fazer uma nova atualização do meu executável. Tá? Então, a ideia é essa. O que acontece? Você vai fazer a compilação, você tem o programa principal aqui, e aqui você tem um módulo. Tá? Então, eu modifiquei alguma coisa aqui no módulo, aí eu tenho que fazer uma nova compilação do módulo, e aí eu tenho que fazer uma nova ligação e edição e gerar um novo executável. Tá? Então, cada vez... agora eu botei mais uma funcionalidade aqui no meu programa principal que usa uma nova função que eu coloquei lá ou de um outro módulo que eu coloquei. Então, vou lá, boto o user, atualizo uma nova compilação do módulo e junto na edição, ligação com o meu programa principal. Tá? Então, ele diz, esse processo de compilação se refere aos passos requeridos para compilar o programa em um executável final. Tá? Cada unidade de módulo, cada módulo, então, deve ser compilado independentemente. Então, sempre tem que compilar cada um independente. Isso vai permitir que o programador foque apenas em um módulo ou um conjunto de rotinas a cada vez. Ou seja, você vai pegar e tem o teu programa principal, bom, agora eu vou trabalhar nos módulos. Aí você vai trabalhando nos módulos, compilando ele, depois você vai ter que juntar com o programa principal
e para ver o teu executável se está funcionando. Né? Então ele diz, para projetos grandes, vários programadores podem trabalhar em módulos separados simultaneamente. Isso é uma outra forma também de trabalhar. Você tem um programa, um projeto que tem que fazer várias atividades. Você pode dedicar a cada programador, se for o caso, uma parte do projeto, cada um vai ter que fazer a sua e depois junta tudo no programa principal. O WRF, que é um modelo de simulação atmosférica, é um programa, lógico, isso é feito lá por programadores profissionais, tá? Que gerenciam um código, né? Então ele tem um programa principal e tem algumas centenas de módulos, algumas centenas. Cada vez que alguém cria uma coisa nova pro WRF, né? Cria um módulo, aí o gerente do código, tem mais de um, acho que são 3 ou 4 gerentes no código, ele vai lá, inclui lá aquele módulo e recompila cada vez que tem novas funcionalidades, eles vão criando módulos, e aí o que acontece? Eu quero uma versão, o WRF, eles lançam umas 2 versões por ano de atualização, quer dizer, versões, nós estamos hoje na versão 4. Aí a versão 4, ela tem diversas modificações que ela vai sofrendo. Aí passa lá uns 2, 3 anos, eles vão modificar. Então, assim, desde 2008 até 2020, hoje nós estamos em 2020, em 2008 era a versão 2. Hoje nós estamos na versão 4. A versão 4 foi lançada há 2 anos, no ano de 2018. Então a gente fica uns 4 ou 5 anos com uma versão. Teve a versão 2, depois a 3, a 4. Agora, dentro de uma versão 3, por exemplo, aí tem a atualização 3.1, 3.2, 3.3, foi acho que até 3.15. Aí, quando tem um grande número de modificações, eles vão lá e fazem uma versão nova, incorporando tudo isso, e grandes modificações é que eles fazem nas versões. E aí o que acontece? Você está com o teu código, aí eles mandam uma mensagem lá, saiu uma versão nova aqui, se você quiser. Aí o que você tem que fazer? Você tem que importar todos aqueles arquivos e recompilar na tua máquina. Né? E aí é uma nova atualização. Aí isso é feito, não é manualmente, que você, como ele menciona logo após aqui, os comandos, né, para você fazer isso, porque são centenas, eu não sei, talvez milhares, eu não sei, esse código é enorme. Ele, para compilar esse WRF, leva quase 1 hora, em uma máquina muito boa, em máquinas com processador Xeon, por exemplo, que é o que tem lá no laboratório, leva uns 50 minutos para compilar. É muita coisa. Eu diria que talvez milhares de módulos, cada módulo cheio de subrrotinas e funções. É um troço muito complexo. Tá? É gente profissional que faz isso. Né? Agora, cada módulozinho desse é feito por grupos de pesquisadores. Quem junta todo esse negócio lá, aí é gente especializada nessa parte de programação. Mas eles têm lá um determinado protocolo que você tem que seguir se você quiser dar uma contribuição para o modelo. Você desenvolve o módulo e tem umas interfaces que eles fazem, documentação, para você pegar e leva, manda para eles e eles incorporam aquilo depois de avaliarem se vale a pena, etc, etc. Tá? Então, isso é uma coisa que é feita. Então, tem vários grupos que trabalham. Então, por exemplo, hoje ele tem uma parte que é só para avaliação de potencial eólico, tem uma parte que é só para fazer a dispersão de poluentes, tem uma parte que é só para fazer propagação de incêndio, tudo isso ligado ao WRF. Então, cada grupo desse vai fazendo e tem lá o pessoal, lógico, que cada grupo tem lá quem tem mais conhecimento, ou até eventualmente programadores profissionais que vão preparar esses pedaços. A gente não quer chegar, como eu falei, isso aqui é para resolver o problema de vocês, né? De quando tiverem necessidade. Então,
o módulo ele é uma ferramenta que vocês podem utilizar, não necessariamente projetos gigantescos como o WRF ou outros modelos, né? Mas em coisas mais simples, mesmo a funcionalidade é muito útil, tá? Então, o que acontece aqui? A seguir, ele mostra como é que a gente faz esse negócio para a linha de comando do GFortran. Eu risquei aqui porque nós não vamos ver aqui isso, tá? Nós vamos, então, na parte 2, né, vamos utilizar o que a gente chama de projeto, que isso é muito utilizado em compiladores que a gente tem uma interface gráfica. Tá? O ABSoft que eu uso em outras aplicações, ele trabalha com projeto, e o FTN95 também trabalha com projeto. Tá? Então, na parte 2, a gente vai ver como utilizar projetos para incorporar módulos a nossos programas. Então, é assim que vocês vão ter que fazer, como vou mostrar o exemplo, o passo a passo, como a gente faz isso, e um programa para vocês verem como usa uma variável global, etc, etc, a vantagem de usar variável global. Okay? Então, na parte 2, nós vamos ver todos esses detalhes.